Paz, irmãos. Saudações de paz a todos, que a paz esteja contigo. Bem-aventurados são os que ouvem, os que guardam a palavra da profecia deste livro, porque o tempo está próximo. Bem-aventurados são os que lavam suas vestiduras no sangue do Cordeiro, para que tenham direito à árvore da vida, possa entrar pelas portas da cidade. Bem-aventurado é o servo quando seu Senhor vier o achar fazendo assim. Quem crê, como diz a Escritura, rios de água viva jorrarão de dentro do teu ser. Quero ler a Escritura Sagrada, pois toda a Escritura é divinamente inspirada por Deus e proveitosa é para ensinar e corrigir, para que todo homem seja verdadeiramente aperfeiçoado para toda boa obra. Está escrito em Apocalipse capítulo 20, versículo 11: e vi um grande trono branco, e o que estava sentado sobre ele, de cuja presença fugiu a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. Vi os mortos, e grandes e pequenos, que estavam diante do trono, e abriram-se os livros, e abriu-se outro livro, que é o da vida. Os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros, segundo as suas obras. E deu o mar os mortos que nele havia, e a morte e o inferno deram os mortos que neles havia, foram julgados cada um segundo as suas obras, e a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Esta é a segunda morte. E aquele que não foi achado escrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo. As palavras acerca do juízo final relata justamente o que há de acontecer. O que há de acontecer virá e não tardará. Isso testificou a Jesus Cristo acerca dessas palavras. Quando o Filho do Homem vier, se assentará no seu grande trono. Aqui João escreve no livro do Apocalipse justamente as coisas que Deus ele mostrou que brevemente é onde acontecer, quando se findar toda esta caminhada, quando chegar ao fim de todas as coisas, todos serão julgados e todos comparecerão diante do grande trono branco. Vi o que estava sentado no grande trono branco. Esse é o próprio Deus, que foi visto assentado no grande trono branco, de cujos céus e a terra subiu e fugiu, e não se achou lugar para eles. A terra e o céu se passará, segundo diz essas palavras. Jesus ele diz que passará os céus, passará a terra, mas a palavra de Deus ela permanece para sempre.
que, segundo está escrito na palavra, no capítulo 20 de Apocalipse, o céu e a terra subiram diante da face de Deus. Não se achou lugar para eles, para os quais estavam diante de Deus para serem julgados. João está relatando como que é o juízo final, um dia esse, a qual carne nenhuma vai escapar, a qual criatura nenhuma vai escapar, mas todos nós, a Bíblia diz, que compareceremos ante o juízo de Deus para assim prestar conta de nossas ações, de nossas obras. A Bíblia fala que diante daquele grande trono branco estava sentado aquele cujo qual os céus e a terra se passaram, aquele cujo qual o mundo não o reconheceu e nem tampouco o honrou. O Deus Todo-Poderoso, o Criador dos céus e da terra, naquele grande dia, segundo as suas ações, Ele te dará a sua recompensa e o seu pago será a dura sentença, sendo céu ou inferno. E a Bíblia vai relatar que essa será a eternidade tanto aos salvos e a eternidade tanto aos que serão condenados. Ela virá. A Bíblia relata acerca das coisas que estão acontecendo. Muitas pessoas não estão abrindo seus olhos, não estão dando crédito à mensagem de Deus que está ecoando pela terra. Mas tudo está se cumprindo. Deus, todavia, tem alertado, tem chamado o povo ao arrependimento. Muitas vezes o povo tem endurecido seu coração, não querem se arrepender, não querem deixar seus pecados, porque a Bíblia fala que amaram mais as trevas do que a luz que é bendita. A luz veio ao mundo, mas os homens amaram mais as trevas do que a luz que é bendita. Sabemos muito bem que quem anda em luz jamais andará em trevas, disse Jesus. E Jesus disse: eu sou a luz do mundo. Quem caminha em luz nunca andará em trevas. Sabemos que as trevas é a própria condenação, lago de fogo e enxofre. Sabemos que luz é o caminho, Jesus, que conduz a vida eterna, uma vida com abundância. E a Bíblia fala que são poucos que encontram, são poucos na verdade que têm buscado. Porém, não se esqueça que há um juízo final, há um acerto de contas. Se Deus, Ele anuncia esse juízo desde o princípio. Segundo diz a Bíblia, os profetas, Deus Ele anuncia o fim desde o princípio. Nós vemos que Deus, na destruição do dilúvio, quando a terra é destruída pela inundação do dilúvio, Deus Ele diz da seguinte forma a Noé, que arrependeu-se de ter criado a raça humana, e justamente Deus, Ele determina que se salvem pelaquela arca os animais, que salvem Noé e sua família por aquela arca, porque daquela raça, Deus, Ele constituiria um novo mundo, um mundo totalmente transformado. Só que, porém, da arca de Noé, da família de Noé, daquele mundo que sobreviveu do dilúvio, o mundo se contaminou mais uma vez. O mundo mais uma vez se contaminou em suas idolatrias, se contaminou em suas inimizades, em suas feitiçarias e bebedeiras, se contaminaram em seus pecados. Deixaram de honrar o Criador, de honrar a criatura. E a Bíblia fala que Deus, Ele determinou o dia e não mais destruiria a terra mais com dilúvio, mas agora nós vemos acerca do que diz na palavra de Deus, que o mundo será destruído com fogo. A carta de Pedro, a segunda carta, no capítulo 3 diz que esse mundo atual se entesoura e se reserva
para como tesouro para destruição com fogo. A própria palavra do Senhor anuncia o fim de toda a carne, o fim de toda a raça humana, o fim da existência de um mundo cujo qual foi criado por Deus e que na verdade esse mundo não se sujeitou àquele que o criou. Não sujeitar-se a esse que o criou. Só que agora nós estamos vendo em Apocalipse o juízo final de toda a carne humana, de todos que não se sujeitaram a Deus, de todos que nem tão pouco o honraram, mas antes em seus pecados se inflamaram, em suas sensualidades, homens com homem, mulher com mulher, cometendo torpeza, e receberão a recompensa do seu erro, daquilo que bem escolheram perante a Deus, o justo juiz. A Bíblia vai falar que João, ele vê Deus assentado no grande trono branco. Imagina, meu amado, nesse instante e exato momento, toda a humanidade, inclusive a cada um dos quais ouvem, diante do grande trono branco, diante daquele que há de julgar a cada criatura. Suponhamos que da forma que você está, como você estaria diante do Senhor, como um réu para o fogo eterno, ou como réu daquele que será salvo. Sabemos que, segundo a palavra de Deus, Deus julgará cada um segundo as suas obras. A forma que você está vivendo hoje, se tivesse que estar diante do Senhor, a tua consciência, ela diz justamente para onde está indo a tua alma, e certamente sabe, estará salvo ou se estará condenado. Jesus falou, o Espírito de Deus, ele testifica que nós somos de Deus. Se o Espírito de Deus, ele testifica com o nosso Espírito que somos de Deus, sabemos a quem está sujeita a nossa alma, sabemos muito bem para onde irá a nossa alma, pois não há medo, mas sim um certo temor do Deus cujo qual tem sido servido e sujeitado. Se é que assim se sujeitaram a Deus, se é que assim abandonaram os pecados, se é que assim se tornaram a Deus e deixaram os seus maus caminhos. A Bíblia fala de um dia em que todos nós compareceremos, carne nenhuma escapará, toda a humanidade, e um abrir e fechar de olhos, serão julgados por Deus. Deus estará sentado no seu grande trono branco. A Bíblia fala que ali grandes e pequenos estarão diante dele, grandes e pequenos, ou seja, líderes, servos, homens de autoridade, homens que servem, estarão diante do grande trono branco, diante daquele que é o justo juiz, aquele que exerce a sua justiça e não é leviano, que não faz vista grossa e que também não massageia o ego. Estamos falando do Deus poderoso, o Deus incorruptível, o Deus que não leva em conta os tempos da ignorância, mas anuncia a todos e em todos os lugares que se arrependam, porquanto ele determinou um dia em que há de julgar toda criatura por meio do varão, a qual ele mesmo determinou. E disso Deus deixou certeza, ressuscitando a Jesus Cristo dentre os mortos. Sabemos que Jesus, ele foi um sinal. Assim como o sinal de Jonas, Jesus também foi um sinal. Uma geração só pediram para Deus um sinal, como pediram para Jesus também um sinal. E Jesus falou, nenhum sinal será dado, senão o sinal de Jonas. E sabemos muito bem que Jonas teve 3 dias e noites no ventre do grande peixe, a grande baleia. E Jesus, ele esteve 3 dias e noites no céu da terra, pregando para os mortos em prisões. E a Bíblia relata, segundo está escrito na carta de Pedro, a primeira carta de Pedro, que Jesus, ele pregou para os mortos em prisões. Ou seja, esse evangelho é tão importante que seja pregado tanto a vivos como mortos, porque é através dele que Deus anuncia a todas as nações aquilo que há de vir.
É através desse evangelho que Deus ele adverte a toda criatura. É através do evangelho que Deus ele traz as suas instruções ao homem. Mas muitas vezes o homem tem se ensoberbecido. Muitas vezes o homem tem endurecido seu coração diante de Deus, a fim de não obedecer a Deus e de não se tornar a Deus. Mas a palavra do Senhor fala que o Senhor Deus, ele vai pedir contas. O que você fará quando Deus pedir o acerto de contas? Quando Deus pedir contas de suas ações, quando Deus pedir conta de tudo que você fez no meio do corpo, que você fará. Porque a palavra do Senhor diz que Deus vai pedir conta de tudo que tem sido feito por meio do corpo. E a Bíblia fala que de maneira que cada um prestará conta de si mesmo. É algo individual. O acerto de conta de Deus para conosco é algo individual. A Bíblia fala no livro dos profetas que o pai não levará a maldade do filho, nem o filho levará a maldade do pai, nem a mãe. Ou seja, cada um, de forma particular, terá que prestar conta e terá que se responsabilizar diante de Deus pelas suas escolhas. Diante do Senhor, cada um terá que se responsabilizar pelas suas ações, por toda a sua conduta. Por isso Jesus falou, diante de você está o caminho da vida e da morte. Escolhe a vida, para que não te sujeite à condenação. Eis que está diante de vocês duas portas. Um é caminho estreito, outro é caminho largo e espaçoso. Um conduz à vida. São poucos que escolhem, mas largo e espaçoso é o caminho a qual conduz à condenação, e muitos são os que escolhem. A salvação, a condenação, ou seja, tudo é uma questão de escolha. Salvos ou condenados é uma questão de decisão, é uma escolha. Qual tem sido a sua escolha diante de Deus? Porque quando se abrir os livros, ninguém escapará. Imagina diante do Senhor, quando se abrir um livro, chamado Livro das Obras, quem poderá testificar contra o que está escrito? Quem poderá dizer diante de Deus que não fez tal coisa, quando na verdade o livro das obras é um registro que mostra toda a conduta e toda a ação diante de Deus, a qual não houve arrependimento. Toda a obra do homem, a qual não houve arrependimento, a qual não houve diante do Senhor uma verdadeira conversão, ela estará no juízo testificando contra ti, para te levar à perdição eterna, aonde não haverá escapatória, aonde não vai ter direito à missa do sétimo dia, do juízo final ali, é o homem Deus. É Deus com seu livro para trazer ao homem a sua sentença, salvação, condenação. Veja que tem escolhido diante do Senhor. Deus, todavia, Ele colocou o seu caminho a ser seguido, e a sua palavra, ela instrui a esse caminho. Deus não colocou a sua religião na terra, porque senão Deus se contradizia, porque são tantas e todas falam de um Deus, mas porém, o Deus verdadeiro é testificado pelo que está escrito na Bíblia. O Deus verdadeiro é anunciado pelo que a Escritura diz, pelo que a própria mensagem do Evangelho diz. E esse Evangelho do Reino está sendo pregado a toda criatura. Jesus fala em Mateus 24, esse Evangelho do Reino será pregado em todos os confins da terra, e em seguida virá o fim. O Evangelho do Reino está sendo pregado, anunciando o dia vindouro do Senhor, anunciando o tempo do Senhor, onde toda criatura estará diante do Senhor para ser salvo ou para ser condenado por meio de suas ações, a qual Jesus dará a sua recompensa. E a sua recompensa será justa
dada pelo próprio Cristo, sendo esta sentença salvação ou condenação. O juízo final, todos os idólatras vão comparecer, todos os idólatras estarão diante de Deus, todos os adúlteros vão comparecer, todos. A Bíblia fala bem claro em Apocalipse capítulo 20, versículo 15, grandes e pequenos, tanto servos como aos magistrados, quanto às autoridades, tanto aos líderes como aos servos. A Bíblia diz que cada um terá que dar conta de si mesmo. Quem enganou, quem se deixou ser enganado, quem se deixou ser enganado e quem também enganou. Vou pegar outro megafone ali, esse aqui já acabou a bateria. Acabou a bateria, igreja, acabou. Vou pegar a caixa de som ficou lá em casa. Bateria não, eu perdi o controle da bateria dele, eu pensei que durar mais. Também faz um bom trabalho. Diz a palavra do Senhor, cada um terá comparecer diante do Senhor Deus e prestará cada um conta de suas ações. Veja bem quais têm sido suas escolhas diante de Deus, veja bem quais têm sido diante do Senhor seus caminhos. A Bíblia fala que aquilo que o homem semear, isso ele colherá. Plantou na carne ceifará. Aquele que semeou no Espírito ceifará. Ou seja, diante do Senhor ou você planta vida ou morte. Jesus veio para que tivéssemos vida. Essa vida, segundo relata a Bíblia, é a salvação, vida com abundância. Essa morte que a Bíblia diz é lago de fogo e enxofre, a saber, esta é a segunda morte. Veja bem, que diante de Deus, o Senhor, você tem escolhido quais têm sido seus caminhos diante do Senhor. Se você tem sido diante do Senhor adúltero, se arrependa. Se você tem sido diante do Senhor beberrão, se arrependa hoje. Se arrependam todos os imorais, se arrependam todos os sodomitas, se arrependam todos os avarentos, todos os idólatras. Torne-se a Deus, porque Deus é benigno, Deus é misericordioso, não querendo que nenhum se perca, mas que todos cheguem ao conhecimento da verdade e se arrependam. A palavra de Deus está falando em Apocalipse 20 que abriu seus livros
Apocalipse 20, versículo 15, versículo 16, abriu seus livros. Um é o livro das obras. Outro é este livro chamado A Palavra de Deus. Sabemos que um tribunal, juízo tem, o livro da lei não é um juízo justo, pois as leis elas estão lá para serem cobradas. A palavra de Deus é este livro da lei, que está aí para ser cumprido. E todo aquele que não cumpre essa lei, que é a sujeição a Deus, que é a obediência à palavra de Deus, é réu do juízo, é transgressor. E a Bíblia fala que todo aquele que o seu nome não for encontrado, escrito no livro da vida, será lançado no lago de fogo. Sabemos que todo aquele que é transgressor da lei de Deus, que é a palavra de Deus, também o seu nome não está escrito no livro da vida. O nome está escrito no livro da vida quando se sujeita a Deus. O nome está escrito no livro da vida quando se faz a palavra de Deus, lei para o seu caminho, lâmpada e luz para os caminhos. O salmista escreveu dizendo isso: lâmpada para os pés e luz para os caminhos é a palavra de Deus. E esta palavra muito mais é do que um livro impresso, escrito pela mão do homem, como dizem uma grande parte. Uma grande parte dizem que não passa de um livro escrito pelo homem, mas veja o que a própria Escritura diz, que a mesma Escritura, o mesmo livro, não é uma profecia segundo a vontade do homem, mas escrita segundo a vontade de Deus, por homens santos, escrita por homens santos, segundo a vontade de Deus. E essa palavra, ela anuncia justamente o que nós devemos praticar, o que nós devemos, quais caminhos nós devemos diante do Senhor cultivar, porque no fim dessa vida tem uma plantação a se colher, no fim dessa vida há um plantio que foi cultivado para ser colhido. E esse plantio a ser colhido será espinhoso ou será frutuoso. Espinhoso é o lago de fogo e enxofre, frutuoso é aquilo que Jesus preparou, que olho nenhum viu, nunca subiu à mente, nunca passou aos ouvidos, mas a Bíblia diz que Deus ele preparou para aqueles que o amam e para aqueles que o buscam. Você tem buscado? Deus preparou a salvação, a vida eterna para os que o buscam, para aqueles que se sujeitam a Ele. Você tem se sujeitado a Deus? A Bíblia fala em Apocalipse que cada um estará diante do Senhor. Esse juízo final é conhecido por todos e é o último dia. Será os últimos dias da raça humana pela terra quando estiverem diante do Senhor. E por sinal, a cada dia mais nos aproximamos desse dia. Toda a palavra aponta para o dia do Senhor. O dia do Senhor aponta para esse grande dia. A palavra de Deus também vai dizer acerca do juízo após a morte. Sim, após a morte não juízo. A palavra diz em Hebreus, livro dos Hebreus, capítulo 9, está escrito no versículo 27, ao homem está ordenado morrer uma única vez, vindo então após a morte e juízo. O homem está ordenado morrer uma vez, após a morte ele segue a juízo. Esse não é o juízo final, mas é um juízo que vem após a morte. O juízo final, toda criatura estará diante de Deus, toda a raça humana comparecerá diante de Deus, toda criatura diante do Senhor Deus estará, mas após a morte é individual, é particular.
Naquele grande dia, Maria não vai poder fazer nada, os santos não vão poder interceder pelo seu favor, em favor de ninguém, mas naquele grande dia, Jesus estará sentado com os livros abertos, segundo a Bíblia diz, os anjos, eles vão abrir os livros. Apocalipse 20 está sendo narrado por João, justamente aquilo que Deus falou que vai acontecer. João estava na ilha de Patmos, quando o anjo se apresentou diante dele. João foi arrebatado em espírito, onde o seu corpo caiu como morto. E Deus começa a levar em lugares espirituais. E assim, o livro do Apocalipse, ele é escrito baseado naquilo que Deus mostrou a João. João viu tudo, o céu e o inferno. O novo céu preparado para os salvos, junto dos salvos. No futuro, mostrou o lago de fogo e enxofre, juntamente com todos os quais desceram a condenação. A Bíblia diz que João, quando ele voltou, ele caiu prostrado aos pés do anjo para adorar o anjo. De tão glorioso é aquilo que presenciou diante de Deus. As coisas que Deus preparou nunca passou aos olhos humanos, nunca passou à mente humana. Que Deus preparou, a Bíblia diz que nunca subiu ao pensamento humano. São coisas insondáveis, são coisas impensáveis que não se compara a nada do que é na terra. Por isso, não vale a pena viver no pecado, porque o pecado será julgado juntamente com o pecador. Não vale a pena a vida de idolatria que levará ao inferno, como o pecado pode continuar enganando a multidão, sendo que a verdade do Evangelho, ela está na terra, anunciando a todos quais serão as suas consequências. A palavra de Deus, ela anuncia quais são as consequências do pecado. Romanos fala no capítulo 6, versículo 27, o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por meio do Senhor Jesus Cristo. Meu amado ouvinte, você que vive na idolatria, deixe hoje, deixe enquanto há tempo, deixe enquanto ainda há esperança. Não dobre o seu joelho diante do morto. Jesus, ele está vivo, ele não é Deus dos mortos. Não se prostrarás diante das imagens de escultura. Assim está escrito em Êxodo 20. Não terás outros deuses diante de mim, disse o próprio Deus. Não farás para ti imagem de escultura. Não se prostrarás diante delas e nem a servirás. Pois eu sou o Senhor, o teu Deus, que te tirei da terra do Egito. Não cometa a idolatria. Não se dobre diante de um ídolo. Não ore ao morto. Não coloque diante dos seus olhos estátua, imagem de nada do que há no céu, ou do que há na terra, ou embaixo nas águas. É o mandamento de Deus. Porque a Bíblia fala que esses são os deuses das nações. Das nações que não adoram a Deus e não glorificam a Deus. Esses são os deuses das nações. A Bíblia chama de deuses aquilo que é sujeitado ao homem. Deuses com letra minúscula são aqueles que o homem o adoram. Sabemos que não existe veneração diante de Deus cuja qual não seja reprovado por Deus. Deus, ele reprova a veneração. Segundo está escrito no livro de Atos dos Apóstolos, Paulo entrou na cidade de Atenas e a Bíblia fala que eles veneravam Diana dos Efésios. Diana dos Efésios era venerada, era idolatrada. Diana dos Efésios era como se fosse a rainha do céu, a qual adoravam, a qual se dobravam diante dela, a qual fazia oferendas e petições. A Diana dos Efésios era venerada pelo que a Bíblia diz que Deus mandou
que Paulo pregasse naquele lugar. E quando Paulo entrou lá, a Bíblia diz que a alma de Paulo se compadeceu pelo que ele viu o povo entregue à idolatria. Veja o que Deus pensa da sua veneração aos ídolos, aos tais santos. Deus ele vê isso como idolatria. Veja o que a Bíblia diz como ponto de vista acerca da sua veneração. A Bíblia diz que o povo estava entregue à idolatria. O espírito de Paulo se condoeu quando ali viu o povo entregue à idolatria. Está escrito no livro de Atos, Atos dos Apóstolos, no capítulo de número 14 adiante. A cidade de Atenas, a Bíblia fala que tinha um altar escrito ao Deus desconhecido. Era cheio de altares, era cheio de ídolos, estátuas, postes ídolos, mas um estava escrito ao Deus desconhecido. Paulo apresentou a eles o Deus desconhecido. Ele disse: esse Deus desconhecido é o Deus que eu tenho pregado a você